Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final de mais um ano. Esse é o último programa desse ano de 2023 e nós estamos já na expectativa para o novo ano que se aproxima, os nossos projetos, e se há uma coisa que os jovens têm, são projetos, né, sobre diversos aspectos da vida, né, aspecto familiar, construção da família, o projeto profissional. É uma universidade, uma faculdade vai ser feita, um curso superior, um projeto profissional novo. A vida é assim, são muitos projetos e a gente sempre fica nessa expectativa, e o momento de virada de ano que a gente se aproxima é um momento onde normalmente a gente para refletir um pouquinho e para pensar no que vem pela frente, no novo ano que se inicia. E agora você começa conosco aqui a participar do programa Os Dias da Minha Mocidade, um programa feito para jovens e por jovens, né? A ideia é essa, é que o tema sempre seja um tema que vai ser interessante para você que está nos assistindo. E agora eu mostro para vocês quem é que está comigo aqui no estúdio, quem são os nossos convidados, os irmãos que estão aqui presentes, para a gente tratar de um assunto muito interessante. Olha só, eu vou resumir o assunto numa palavra, numa expressão: ansiedade. Ah, mas já teve esse tema no programa? Teve, não tem problema, a gente volta ao tema, inclusive por tudo aquilo que eu acabei de dizer. Expectativas de um novo ano, eventuais frustrações de alguma coisa que não aconteceu nesse ano que a gente queria que acontecesse. Enfim, nós vamos tratar de todos esses assuntos no programa de hoje, com esses convidados que estão aqui. Eu vou começar pelo meu amigo aqui, o meu colega Thaleson, porque agora todo mundo que senta naquela cadeira vira meu colega, né? Então, a Andrea Thalma, a Raíssa, né? Temos aquela amiga nossa, que também está sempre presente aqui, a Karina, né? Karina, isso, tem que fazer menção a Karina, que também já esteve nesse lugar, e hoje é o Thaleson. Paz do Senhor, Thaleson. Paz do Senhor, pastor Josias, paz do Senhor aos jovens aqui presentes, doutora Paula, pastor Jerônimo, e a você que nos assiste. Para mim é um privilégio estar aqui, muita responsabilidade você estar nessa cadeira, mas estamos aí. Vamos lá. Eu não posso esquecer, eu esqueci da Andressa, da Maritza. Maritza também sentou aí e também fez muito bem esse papel, tá? Então tá com você hoje. É bom que os irmãos ficam conhecendo aquela equipe, né? Aquele grupo que é quem produz o programa, quem organiza, quem entra em contato com os convidados, convida os jovens, falam. Isso é muito interessante, e o Thaleson, para você que nos assiste, é mais um daqueles que está sempre conosco. Aqui, ao meu lado esquerdo, está o jovem pastor Jerônimo. Jerônimo, paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, Josias, obrigado pelo jovem pastor. A gente Agradeço. Costuma trocar esse tipo de... Muito próximo, idades muito próximas, muito né? próximas, né? Mas uma alegria ter você conosco aqui. É uma alegria para todos nós estarmos aqui, estar aqui com os jovens que são tão queridos, tão amados, com você, com a nossa irmã, e com os jovens que estão em casa, os nossos irmãos. Então, estou muito feliz. Pronto, tá certo. E aqui ao meu lado direito, a doutora Paula, que eu conversei com a Paula, você me permite, Paula, antes de começarmos, eu falei assim, é um momento descontraído. É tão descontraído que eu esqueci o seu sobrenome. Então é Paula... Melchior. Melchior, muito bem. Na verdade, S no final. Com S no final. Na verdade, eu fiquei com medo de falar esse negócio errado. Hoje em dia tudo vira meme, entendeu? Então aí eu já aproveitei e deixei que você falasse o sobrenome. Paula, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Eu me sinto muito feliz, né, de poder falar desse assunto tão polêmico, mas realmente é o assunto que eu acho que mais, assim, incomoda não só os jovens, né, mas principalmente os jovens. Muito bem. Obrigada. Doutora Paula, que é psicóloga. Psicóloga e neuropsicóloga. Muito bem. Então temos aqui uma abordagem técnica sobre o tema, e o pastor Jerônimo, que está num trabalho integrado a o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras, de jovens e tudo mais, que também vai abordar sobre o aspecto espiritual. Thaleson, eu queria que você falasse sobre os nossos convidados jovens, e depois de falar sobre os jovens, já aproveita e faz uma pergunta. Ok, vamos lá. Estamos aqui com a Ana Clara, a jovem Rafaela, Marissa, Gustavo e o Rafael. Eles vão se apresentar melhor ao decorrer do programa. E eu, como jovem, se me permitem, já iniciar com uma primeira pergunta. Doutora Paula, criar expectativa
é importante para ter um bom resultado? Se sim, pode nos afetar emocionalmente? Criar expectativa, na minha opinião, é muito bom, é excelente. A expectativa, ela é o que nos move, né? Ela é o que nos faz criar projetos, ela nos faz pensar em algo para o futuro, criar estratégias. Ela é como se fosse, eu sempre falo, que é uma ansiedade boa, né, saudável. A expectativa, ela precisa estar em equilíbrio, né? Porque ela não vai te adoecer. Então, a partir do momento que essa expectativa ela vem com uma certa carga, por exemplo, com alguns comportamentos, alguns sintomas, quando ela vem com um excesso de preocupação sobre o que vai acontecer, aí eu sempre falo que já há um prejuízo, né? Se isso afeta emocionalmente, sim. A ansiedade por si só, eu sempre falo que ela é boa. Ela é muito boa, a ansiedade. Ela é saudável, ela é inerente ao ser humano. Foi a ansiedade que me fez estar aqui, a ansiedade que te fez estar aqui, a ansiedade que te fez acordar, trabalhar. Ela é extremamente importante. O que não é legal é quando ela foge esse equilíbrio, né? Ela começa a adoecer as pessoas. Então, é a partir do momento que essa expectativa, ela já não é tão legal, porque ela já vem com uma carga de sofrimento, né? E esse sofrimento, ele é bem inerente ao jovem, né? Porque o jovem está no momento onde ele precisa escolher a carreira, ele precisa escolher o parceiro, ele tem milhões, né, de tomadas de decisão. Então, assim, tem que tomar muito cuidado para não trazer esse adoecimento, né? Esse adoecimento psíquico, que é o quê? É você sair do equilíbrio. Aí sim, já vai gerar um sofrimento. Perfeito. Inclusive, do ponto de vista da experiência do servo, e aí eu passo a bola para o Jerônimo, da experiência do servo, essa expectativa, até pela pergunta que o Thalisson fez, né, de você alcançar o sucesso, de você efetivamente chegar na conquista, nós imaginamos, né, e aí, Jerônimo, nós imaginamos que você tem diversos jovens na palavra que eventualmente viveram isso, né? Davi, nas suas batalhas, por exemplo, né? O próprio Samuel, nas suas primeiras experiências ali como jovem ainda no templo, ouvindo a voz do Senhor, e a carga de responsabilidade que Samuel teve quando o Senhor mostrou para ele que agora haveria uma nova fase dentro do templo ali. O Senhor relata toda a experiência de Eli, dos filhos dele, enfim. Na palavra, como é que o jovem lida com isso? Então, é até muito interessante, né? Não é, Josias e irmãos? Porque essa expectativa, ela no campo espiritual, ela nos move de uma forma muito maravilhosa. E aí, até antes de entrar num servo, né, um exemplo de um servo, é igual o culto. A expectativa do culto, a expectativa da bênção, o jovem, né, das vigílias, das orações, como é que vai ser? De que jeito vai ser? Então, essa expectativa é a expectativa boa, a expectativa de querer ouvir a voz de Deus, a expectativa de querer ser usado por Deus, né? Acho muito interessante, como você mencionou, Samuel. Imagina Davi descendo ali o vale do Carvalho para enfrentar Golias. Uhum. Imagina aquela expectativa ali, por certo ele deve ter tido, mas essa expectativa ela não foi maior do que a certeza que ele tinha em Deus, porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava muito consciente da experiência que ele tinha Muito com o Senhor. consciente, porque tanto que Saul vem com sua espada, com sua lança, ele não, eu já tenho aquilo que Deus me deu, mas ele ia enfrentar o gigante, ele ia descer o vale. Então tinha expectativa, ele se preparou para aquela batalha, então tinha uma expectativa, mas ele desceu, e ele desceu em nome do Senhor e foi vitorioso. E essa expectativa que o jovem tem que ter, né, do próximo ano, dos planos, dos anseios, essas expectativas fazem muita diferença, porque movem o jovem. Porque o jovem que não tem expectativa, ele é parado, né? Então a expectativa vai fazer o jovem querer
trabalhar para o Senhor, querer se dedicar, buscar a palavra, os dons espirituais. Eu queria voltar para a doutora Paula, exatamente por isso que o Jerônimo acabou de dizer, que é uma realidade, porque você usou uma expressão que é muito a característica desta obra, né? E quando eu digo desta obra, do jovem nesta obra, equilíbrio. Então o Jerônimo já colocou aqui o contraponto disso. A ausência total de expectativa também é danoso ou é danosa para a formação e para os projetos do jovem? Sim. Na verdade, quando você não tem esse equilíbrio, foi essa a pergunta? Sim. Vai trazer muitos danos, né? Primeiro porque você vai perder o foco. Eu sempre falo que você tem que saber aonde você quer chegar, quem você é e o que você quer. Você tem que ter um alvo, você tem que ter um objetivo. Então, você precisa ter esse equilíbrio. A partir do momento que você não tem esse equilíbrio, começa a trazer sérios prejuízos, seja na sua vida espiritual, na sua vida, né, no seu trabalho, e tudo tem que estar realmente em harmonia, né? Entendi, muito bem. Bom, a gente teve aqui já a pergunta, eu acho que a gente agora vai para os jovens, não é isso? Colocar os jovens para trabalhar. Né? Isso, vamos lá. Vou pedir ao jovem Gustavo para que fale a igreja, de onde é, seu ministério, e pode fazer sua pergunta, por favor. Paz do Senhor Jesus, irmãos, eu sou da igreja de Praia da Costa 1, do ministério do pastor Leandro. Eu gostaria de saber qual a diferença entre criar expectativas e obter resultados para o jovem que possui TDAH e o jovem que não possui TDAH. Uhum. Eu até, quando a gente pensou, né, em alguns temas para hoje, eu até sugeri também esse tema do TDAH, eu até estava comentando com ele. Por dia, eu recebo muita ligação, né, de jovens querendo marcar consulta, e é uma coisa que me chama muita atenção, porque as pessoas ligam e falam assim, Paulo, eu estou muito ansiosa, eu acho que eu tenho TDAH. E aí todo mundo começou a se autodiagnosticar com TDAH. Aí eu comecei a pensar, bom, o que é uma pessoa que tem TDAH, quais são os prejuízos que ela tem, né? Então, primeiro vamos falar. A pessoa que tem TDAH, o maior prejuízo dela é o quê? Ela começa algo e ela não termina. Ela tem um pouco de dificuldade com o tempo, ela tem muita dificuldade de se concentrar. A pessoa que tem ansiedade, as pessoas me perguntam muito isso. A pessoa que tem ansiedade, vou dar um exemplo, que eu acho que é mais claro para você entender a diferença de um TDAH para uma ansiedade. Uma pessoa que é ansiosa, ela consegue se planejar melhor. Ela vai conseguir chegar no trabalho ou na escola antes. A pessoa que tem TDAH, a gente chega a dizer que ela tem a miopia do tempo. Ela não consegue, isso é biológico, ela não consegue administrar o tempo. Ela acha que o compromisso que vai ser 5 horas, 4h30, ela vai dar conta de tomar banho, de se arrumar. Então, esses prejuízos são do TDAH. E a ansiedade não, ela consegue se planejar mais. Claro que os dois trazem muito prejuízo. Por quê? Porque os dois tiram foco, né? O jovem, qual é o problema hoje do TDAH para o jovem, na minha opinião? Como acho que vocês estão nessa fase de muitos, né, de muitas expectativas, na questão de pensar, e o problema é que o jovem hoje começa a fazer as coisas, ou ele assume algum compromisso, e ele não conclui. Ou então ele quer uma resposta rápida, porque você fazer uma faculdade hoje, 5 anos, você tem que ter muita paciência. É um resultado a longo prazo. Então, a pessoa que tem TDAH, ela vai ter um pouco de dificuldade em relação a isso, né? Provavelmente, ela vai ser um pouco mais impulsiva. E a nível de projetos, né? Então, provavelmente, ela vai começar um projeto e ela provavelmente não vai concluir. Então, aí que é legal o autoconhecimento, né? Porque quando você se conhece e você sabe os prejuízos que você tem, por exemplo, eu, né, posso ter alguma coisa e eu tenho um tipo de prejuízo. Então, eu tenho que entender que, às vezes, eu vou precisar de ajuda, ou então a maneira como eu vou me comportar diante de uma situação, às vezes é diferente de você. Eu preciso me planejar melhor, eu preciso criar estratégias, buscar ajuda.
E acho que, e eu acredito também que isso acaba interferindo um pouco na questão espiritual, né? Porque é um traço de personalidade, né? A ansiedade, essa questão de não cumprir, né? Eu acho que acaba interferindo mesmo, não só na espiritualidade, como em todos os campos da sua vida, com a sua família, com o seu relacionamento. É interessante, porque quando nós olhamos e vemos essa questão, às vezes não se concentrar, de não conseguir concluir algo, né? Quando nós olhamos para o campo da fé, para o campo espiritual, alguns passos que passam por isso, eles vão minando, eles vão perdendo as forças. E isso é um pouco delicado, porque o jovem ele precisa se conhecer, né? E às vezes ele não entende isso. Às vezes ele entra numa questão, e aí que é mais a parte da doutora, ele entra às vezes numa questão emocional e ele acha que é espiritual. E às vezes não está ligado a isso. E traz esse prejuízo. E aí é sempre bom também nós fazermos a diferença, né? Então, às vezes alguém que tem TDAH e né, a dificuldade às vezes para orar, né, para chegar ao final de uma oração, para se concentrar, às vezes vai ler a palavra. E fazemos aqui um recorte da diferença do que é a comunhão com esses momentos de às vezes você tem que se forçar, né? Porque em relação à salvação, nós somos salvos pela graça, você não faz esforço algum. Mas para algumas questões espirituais nós temos que nos esforçar. É tanto que Paulo usa a figura do atleta que tem que correr, né? Do soldado que tem que batalhar. Então você tem que se esforçar para continuar. Então às vezes é o esforço de perdeu ali, né? Tá orando, às vezes a mente vai e depois você tem que voltar e continua e não ceder muitas vezes a desatenção ou até mesmo a não conclusão. Porque a comunhão é o que a palavra, né? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão, né? Uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a comunhão é pela luz, é pela revelação. Agora, esses momentos de às vezes perder ali o fio, né, se esquecer, começou a ler a Bíblia, depois olha para o celular, depois sai do celular, vai para o computador. Então, o jovem tem que se esforçar para que isso não seja um prejuízo na sua vida espiritual, ali nas suas ações com Deus. Deixa eu aproveitar aqui e colocar... eu costumo fazer isso, eu faço umas perguntas assim e coloco todo mundo em aperto, não tem problema nenhum. A gente sai junto do aperto. Mas aproveitando o aspecto que foi respondido aqui, tanto do ponto de vista da psicologia como do ponto de vista da vida espiritual do jovem, claro, primeiro que a pergunta que o Gustavo fez, ela começa falando sobre uma pessoa diagnosticada com TDAH. E a gente sabe que nem todo mundo, né, você mesmo falou, né, tem pessoas que acham que estão com TDAH, nem todo mundo fez todo o procedimento para poder ter esse diagnóstico de TDAH. Então esse é um aspecto, tá? Mas a gente sabe que há elementos que apontam nessa direção. E o nosso público, quem está assistindo, é um público que eventualmente não tem a oportunidade ou não teve, sei lá, por qualquer motivo não fez ainda uma busca no sentido de descobrir isso, e fica numa expectativa muito grande por eventuais práticas que ajudem. Né? Obviamente que a partir de um diagnóstico você tem uma abordagem clínica no campo da psicologia que vai direcionar para aquele caso concreto, particular, pelas suas características. Ok. Mas de maneira geral, o objetivo aqui não é dar um diagnóstico, né, nem oferecer um tratamento, mas de maneira geral, o que um jovem, seja para o aspecto da sua dinâmica profissional, dos seus projetos, seja para o aspecto espiritual, que estratégias que podem ser utilizadas? E aí eu aproveito e faço uma pergunta. Por exemplo, e a abordagem do Jerônimo para mim foi perfeita, uma coisa é a comunhão, outra coisa é uma condição de concentração. São duas coisas distintas. Mas um jovem com TDAH, por exemplo, que eventualmente tem uma dificuldade de concentração, ele pode cantar um louvor.
e ele vai cantar o louvor, ele vai louvar o Senhor, às vezes um instrumentista pega um violão, canta, e ele vive uma experiência de comunhão, ele está orando através, é uma estratégia, porque às vezes ele tem dificuldade às vezes de ler, mas ele não tem dificuldade de cantar. Normalmente, quem tem TDAH, ele tem facilidade em fazer aquilo que o motiva, aquilo que ele gosta muito. Muito bom. Eu até brinco assim, às vezes, eu falo, gente, às vezes Deus ele parece que coloca cada pessoa no lugar certo. Porque, vamos supor, se você, né, você perguntou a respeito do grupo de louvor, a pessoa é do grupo de louvor. O TDAH, ele tem o hiperfoco. Então, provavelmente, você está ali fazendo aquilo que você gosta. Então, você vai se dedicar muito àquilo ali. O problema é quando você está fazendo algo que não é tão interessante assim. Essa é a questão. E o que a gente fala, né, que pode fazer? Claro, tem a questão da terapia, né? Planejamento. Primeira coisa, o que te motiva? Quem você é? Aonde você quer chegar? E aí você vai fazer um planejamento com as suas prioridades, né? Eu sempre falo, gente, principalmente com mais jovens, vocês precisam fazer uma atividade física, vocês precisam fazer atividades ao ar livre para aumentar a sua concentração, porque há um corpo ali que precisa gastar uma energia, né? E o TDAH, ele é para a vida toda, né? Mas assim, o hiperfoco dele, ele é muito bom. No entanto que o TDAH no jovem mais adulto, o que acontece? Às vezes é mais difícil você identificar porque a pessoa ela tende a criar estratégias, né? Então, assim, a criança ela é mais fácil. Você olhar e falar assim, não, ela não consegue. O adulto não. O adulto ele já criou tanta estratégia de vida que deu certo. Hoje em dia você vê grandes nomes, grandes pessoas que têm TDAH, você fala assim, nossa, mas ela soube fazer do limão uma limonada. E deu certo. Mas assim, o que a gente indica muito faz uma atividade, é o equilíbrio, né? Como você falou. Tem um momento de você ir na igreja, tem um momento de você fazer uma atividade física. O nosso cérebro, ele precisa sentir prazer. A gente precisa fazer atividades que a gente sinta prazer, senão a gente adoece. Então você vai sair com seus amigos, você vai fazer um lanche, você vai sair com sua namorada. Tem que haver esses momentos. No entanto que quando a gente faz o planejamento, que a gente cria lá a estratégia, né? Por exemplo, a pessoa tem TDAH, vamos fazer um planejamento. Primeiro você coloca lá as coisas que são mais importantes, coisas do seu dia a dia que você não tem como tirar. Por exemplo, tomar café, ir na faculdade, ir na igreja. Primeiro você coloca lá tudo que é mais importante. Entre essas tarefas, você precisa colocar tarefas que te geram prazer. Até para o seu cérebro entender que aquilo ali não é tão ruim assim. Que aquilo é bom. E você no final do dia, que é melhor ainda, você vai chegar no final do dia e vai falar, opa, meu dia foi produtivo. Que eu acho que é o que deixa todo mundo feliz, é chegar no dia e ter esse sentimento. Produtivo. Em relação ao planejamento, né? Quando a gente olha para a vida espiritual, é importante o jovem ter o planejamento do seu dia da parte espiritual. Então, se é um jovem que já tem um diagnóstico, ele sabe que tem aqueles elementos que podem tirá-lo ou roubá-lo daquele momento. Então às 13 horas, eu vou para o quarto, vou desligar o celular, eu vou fechar a porta, não vou ligar o computador, mas eu vou ajoelhar e vou orar a Deus. Eu vou pegar meu violão e vou cantar. Então ele tem que, nesse planejamento, planejar o momento dele com Deus. A gente sempre diz, né, em relação ao planejamento, você marca o horário. As meninas para ir em salão, para fazer unha, os rapazes aí, às vezes para ir no médico, para cortar um cabelo. Você tem um planejamento, mas você também tem que marcar na agenda do seu dia um horário com o Senhor. Não apenas o horário do culto, mas nessa hora eu vou estar com essa agenda aqui, um invite aqui, esse invite aqui, eu vou estar reservado para o meu Deus. A grande dificuldade do TDAH em si são os distratores. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, se você tem um diagnóstico ou você é uma pessoa que se distrai, pega o seu celular e coloca no silencioso. Porque você já viu uma coisa que dispersa muita gente ao celular? Por exemplo, um jovem que está orando, vamos supor, igual você falou. Se ele está orando ali, o celular dele está lá na notificação, automaticamente ele vai se distrair o tempo todo.
E ele tem que entender que existe uma rotina e que uma coisa que eu acho muito importante, as recompensas, elas nunca na vida, às vezes a gente tem recompensas a curto prazo, mas existem recompensas que são a longo prazo e a gente precisa esperar. E a nossa essa geração agora Até que porque está normalmente essas recompensas a longo prazo são as maiores recompensas, são as em maiores. que você Muito bom. se dedica para chegar e ter essa recompensa que de fato vai, ou essas recompensas que de fato vão trazer, vão agregar a vida muito mais, né? E para mais para frente. Por isso que eu sempre falo, né? Você tem que... Eu vi uma frase uma vez muito engraçada, que ela falava assim, nunca se esqueça por que você começou. O porquê você começou. Então, assim, nunca perca o foco, nunca se esqueça a sua essência, quem você é. Sempre que você perceber que seu foco está saindo, olha e fala, não, meu foco é esse. E continua. Várias dicas. Não, Muito mas bem. A gente tá se aproximando agora do final do ano e nós recebemos várias mensagens e algumas nós vamos compartilhar com vocês de jovens do Brasil inteiro que enviaram algumas mensagens que, repito, poderiam ser muito mais, nosso tempo não dá, mas nós vamos trazer algumas para vocês aqui. Então vamos ver a primeira participação. Vamos chamar? Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus, irmãos, eu me chamo Gabriel Silva Salles, sou da igreja do bairro Santa Rita, na cidade de Teixeira de Freitas, no estado da Bahia. Pertenço ao ministério do pastor Edilson Barreto. E a minha pergunta é, considerando a minha vida espiritual em primeiro lugar, em meio a tanta ansiedade, como saber realmente o que é prioridade? A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Gabriel, pela sua participação. Gabriel de Teixeira de Freitas, na Bahia. E aí, Jerônimo? Eu acho que o Gabriel respondeu a pergunta enquanto a fazia, né? Eu acho que O sim. que é prioridade? A vida espiritual. Isso aí resolvido, as outras coisas... A própria palavra já diz, buscai Primeiro o o reino, reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Glória a Jesus. Está respondendo. Você quer fazer um comentário, Paula? Eu estava até pensando, a prioridade também, né? Logo após. Cada um tem uma prioridade, né? Então, assim, um vai ser passar no Enem, o outro vai ser, esse ano eu preciso escolher a minha profissão. Eu sempre falo que eu acho que é muita responsabilidade, mesmo porque nem o cérebro do jovem ainda está formado para você escolher uma coisa tão importante dessa. Então, assim, se esse ano você vai precisar escolher uma profissão, uma coisa que eu sempre indico, veja a área que você mais gosta de trabalhar. Por exemplo, se você gosta muito de exatas, você não vai ser um psicólogo. Se você não gosta de ler, você não vai ser um psicólogo, né? Então, assim, busca, pesquisa, conversa com profissionais, né? Crie estratégias. Eu acho muito importante isso, né? Essa questão de, já que você tem que priorizar esse ano, por exemplo, você fazer uma faculdade, monte um planejamento, monte uma estratégia para que você alcance isso, né? Da melhor forma. E entra pelo caminho. Aí eu aproveito, antes, Jerônimo, de sua intervenção, para a maneira como eu entendi, né? Quer dizer, na verdade, quando você fala em prioridades, nós temos períodos da vida onde algumas prioridades precisam entrar. Não é a vida inteira com uma prioridade só, mas como você falou, quer dizer, se é o ano do Enem, então eu tenho uma prioridade sob o ponto de vista da minha vida pessoal, do meu projeto de vida, sabendo sempre, e o Jerônimo usou precisamente o texto da palavra, que buscar o reino em primeiro lugar para o servo, isso é sempre a maior prioridade, né? Em todo o resto da vida, a nossa prioridade é sempre o Senhor, o seu projeto de eternidade, salvação. E é interessante que o texto, ele não diz buscai apenas o reino de Deus, ele diz buscai primeiro o reino de Deus, né? E todas as demais coisas serão acrescentadas. Então isso é interessante. Você ia falar mais alguma coisa? Um detalhe importante também, Josias, é o seguinte, às vezes, como a doutora mencionou,
o jovem ele está trabalhando de dia e tem que estudar à noite. Então ele não vai estar no culto. E aí a prioridade, sendo o Senhor, não é quantas vezes você está no culto, mas é como você está com Deus quando você não está no culto. Essa é a grande questão. Porque às vezes, naquele momento, você tem que estar estudando, tem que estar trabalhando. Mas a grande diferença é que quando você está trabalhando, Deus continua sendo a sua prioridade. Glória a Deus. Deus continua sendo ali o primeiro na sua vida. Essa que é a grande questão. Thaleson, tem um tempo que você está calado aí? Pois é, a Ana Clara está ansiosa aqui para fazer a pergunta dela. Isso. Por favor, Ana Clara. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou da Igreja de Camburi 3, do Ministério do Pastor Luiz Eugênio. E a minha pergunta, Paula, está direcionada às grandes expectativas que o jovem tem em relação às áreas que vivemos. E a minha dúvida é como que podemos pedir ajuda em relação a essas expectativas? Primeira coisa, eu sempre falo de autoconhecimento, né? Eu acho que você precisa se conhecer. E a gente acabou falando um pouquinho. Você tem que ver o que é prioridade para você naquele momento. Agora, me faz pensar também de um jovem que pode estar sofrendo, de um jovem que pode estar ansioso, né? Às vezes ele pode estar pensando assim, poxa, estou tendo alguns sentimentos, algumas coisas que estão me atrapalhando. Eu acho que a primeira coisa é você ter uma conversa com a família, ter uma conversa aberta com a família, abrir e buscar ajuda mesmo. Então, a minha linha de raciocínio é essa, é buscar ajuda sempre de um profissional. Isso é muito interessante, né? Porque às vezes a pessoa mergulha numa, até por vergonha, constrangimento, não, será que é isso mesmo? Mas a ajuda sempre vai trazer um resultado muito positivo. Se você tem vergonha, às vezes, comenta com um amigo, fala assim, olha, ou alguém mais próximo, o que você acha que eu devo fazer? Às vezes tem pessoas que chegam para mim e falam, Paula, eu estou passando por tal situação, o que eu faço? Quem eu procuro? Né? Ou então, meu filho está muito ansioso, está num ano assim, ou então está com um namoro, né? O que você acha? Você me indica fazer o quê? Procurar o quê? Então, assim, a gente tem que sempre entender que existem profissões, as profissões estão aí, né? As pessoas estão capacitadas para ajudar. E a gente volta na questão do equilíbrio, né? Tudo é o equilíbrio. Então, assim, existe a parte espiritual, né? A parte psicológica, existe o profissional que vai te ajudar. E a gente tem que estar com essa cabeça um pouco aberta para isso, para pedir ajuda mesmo. E analisar, né, aquela ajuda naquele momento. É interessante porque em Filipenses 4, quando Paulo fala, não estejais ansiosos por coisa alguma, ele diz, mas antes, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, tem que conversar, tem que procurar uma ajuda profissional, né? Mas antes, você tem que procurar a maior ajuda. Orar a Deus, se dedicar a Deus, voltar as suas orações para Deus. Acho que é um consórcio, né? É procurar ajuda, procurar um amigo, procurar o diácono, procurar o pastor, mas antes procurar o Senhor, né? Em oração, né? Ali buscando a face do Senhor. Para a neurociência, a oração, ela é muito boa, ela é muito importante. Ela é comprovada que ela atua no sistema, numa parte no cérebro, mesolímbico, e ela te gera prazer, ela te gera coisas boas. A oração, ela tem comprovação. E eu li uma vez uma reportagem muito interessante, que ela falava assim, quando você ora, o que você faz? Você ora a Deus e você conta o seu dia como foi. Deus, olha, meu dia foi assim, me ajuda, né? E aí agora eu vou falar como psicóloga, que é bem interessante. É uma ideia um pouco parecida. As pessoas chegam para a gente e falam assim, me ajuda. E sendo que na oração, né, na verdade, e eu fico até pensando assim, poxa, só o fato da pessoa às vezes chegar para mim e falar assim, me contar alguma situação, olha como é que são as coisas. Ela também melhora, porque você falar. Então eu acho assim, que quando a gente, o falar para Deus, o falar para o homem, você ter uma pessoa que você possa conversar com a sua família,
Isso faz parte, isso é muito bom, isso alivia. Tem pessoas que se fecham muito. Eu tenho muitos pacientes, essa geração, eu falo agora que ela está com um pouco mais de dificuldade na questão de relacionamento interpessoal. Então, assim, é você falar mesmo, é você se abrir, né? Que ela falou a questão da ajuda, e a gente tem que se abrir, a gente tem que falar, a gente tem que pedir ajuda. Às vezes você falar do seu sentimento para o seu irmão, para os seus pais, ou para o seu pastor, ou para um profissional, ele vai te ajudar. Eu vejo isso no dia a dia do ministério, né? É muito interessante porque eu sou um ótimo ouvinte. Eu sento com uma ovelha e às vezes pergunto assim, pastor, o senhor tem um minutinho? Eu falo, não, eu tenho um minutão. Eu tenho o tempo que você precisar. E eu sento e escuto. E continuo escutando. E é interessante porque as pessoas precisam falar. E na maioria das vezes, aquele irmão, quando ele relata o problema dele, ele também relata a solução do problema, porque ele refletiu com alguém ali, vem, e ele termina e amém, posso orar por você? A gente ora, e o problema dele foi resolvido só porque alguém ouviu. Entendeu? Isso é muito É interessante. interessante a profecia de Isaías, né? E antes de clamarem, eu os ouvirei. E estando eles ainda falando, né? Não, antes de clamarem, eu os responderei. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Teoricamente, deveria ser o contrário. Olha, antes de clamar, eu ouvirei. E estando falando, eu responderei. Mas o Senhor ele é um Deus perfeito, santo, que antes de clamarem, eu os responderei. E aí é do homem querer falar. É nosso, nós precisamos falar. Ele já respondeu. Ele já deu vitória, ele já deu consolo, ele já deu libertação, mas nós estamos falando. Ele continua ouvindo. Às vezes é muito do homem assim, né? Quando você já conhece um assunto, você diz assim, não, eu já ouvi, já está resolvido. O nosso Deus não. Você fala, ele já respondeu, você continua falando e ele continua nos ouvindo. Glória a Deus. Aí dentro desse, que eu acho que é a expressão mais forte de hoje, equilíbrio, ambas as situações são importantes e até necessárias, o espiritual e o emocional, né? Você tem o recurso, está trazendo problema, está trazendo dificuldade, está atrapalhando sua vida, recebe oração e procura um profissional. As duas coisas vão acontecer com equilíbrio. Glória a Deus, porque nós temos esses recursos. Muito bem, vamos ainda ter a participação agora do estado de Minas Gerais, com um jovem de Minas Gerais, uma jovem de Minas Gerais que vai fazer uma pergunta para os nossos convidados aqui. Quem vai perguntar é Eduarda Galvão, de Divinópolis, Minas Gerais. Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou Eduarda Galvão, de Divinópolis, Minas Gerais, da Igreja Central. Faço parte do ministério do pastor Paulo Fagundes. Hoje minha pergunta é: como a família pode lidar com um jovem ansioso? E o que os pais podem fazer quando perceberem essa ansiedade nos filhos? A paz do Senhor Jesus. Amém, Eduardo. Obrigado pela sua participação. Bom, tá aí a pergunta. E agora? Agora é o lado da família. Como é que a família lida com um jovem ansioso? Então, eu sempre falo assim, né, que você tem que conhecer primeiro o filho que você tem, né? Se você começa a perceber que a pessoa está apresentando algumas características, qual que são as características básicas? É aquela preocupação em excesso. E eu falo sempre uma coisa que eu acho muito importante, é a privação do sono, a insônia. Eu sempre falo, gente, sono é um dos maiores alertas de que alguma coisa errada está acontecendo. A pessoa está se fechando mais no quarto. Então, assim, esses são os sinais clássicos de que o jovem está precisando de ajuda, né? E às vezes a gente tem mania também de achar assim, que é só o jovem que precisa mudar, né? Às vezes o jovem também ele é resultado de uma dinâmica familiar que também precisa mudar. É uma defesa dele? Sim. Eu vejo muito no consultório, eu até falo, gente, às vezes a gente não está fazendo nada. Às vezes os pais chegam para mim e falam assim, nossa, Paula, o que você fez com meu filho? Aí eu falo, gente, eu não fiz nada. Quem fez foi você. Você fez.
Porque você passou a entender o seu filho, a compreender o seu filho. A partir do momento que você começou a perceber que ele estava precisando de ajuda, você começou a dar mais atenção, você deu mais tempo de qualidade. E nós, seres humanos, precisamos nos sentir amados. Ele se sentiu amado. E assim, é isso aí mesmo. É um ponto importante até para os pais, né? O pai, por exemplo, o pai da Marissa, ele não foi pai da Marissa quando a Marissa tem 30 anos. Por quê? Mas a Marissa não passou muito dos 15, né, Marissa? Exato, porque a Marissa não tem 30. Então ele ainda não foi pai da Marissa quando a Marissa tiver 30 anos é que ele vai ser. Então o pai precisa aprender também a cuidar do seu filho, ou a entender, ou a viver com o filho naquela idade, porque o filho está com aquela idade, o pai ainda não tinha sido pai dele com aquela idade. Então isso é muito importante, porque às vezes o filho com 13, com 14, ele era de um jeito, chegou aos 17, aos 18, as decisões, vestibular, o futuro, ele começa a mudar. Então o pai também tem que começar a se adaptar, não se adaptar ao filho, mas entender, né, ali o filho, entender como é que está, para ser um recurso, né? E tem aquele texto, né, os jovens vão gostar, mas não se alegrem tanto, né? Né? É que vós pais, para que os pais não venham a irritar os seus filhos. Às vezes o jovem está passando por um momento mais difícil, os pais vêm com a cobrança, né? É claro que tem coisas que devem ser cobradas, que devem ser exigidas, Mas né? precisa haver uma compreensão também. O equilíbrio, que é a grande palavra desse programa, né? Eu acho que se os pais não se esquecerem de como eles eram naquela época, já ajuda muito, a compreender, né? Porque os filhos nunca foram velhos para compreender os pais, mas os pais já foram jovens para compreender os filhos, e se não esquecerem já ajuda nesse contexto. E a gente vai envelhecendo, a gente vai começando a entender. Né, eu não sei, eu não envelheci ainda. A gente começa a entender. Agora eu entendo por que meu pai fazia isso, por que meu pai era assim. Então o pai já pode entender o filho vai entender o pai. Né? E você sabe o que eu vejo muito? Um excesso, às vezes, de cobrança, sabe? Mas, na verdade, a pessoa, ela vai cobrar o filho, tem mais a ver com ela do que com o filho. Porque tem alguma coisa a ver com o traço, né? Alguma coisa da família. Às vezes eu vejo, existem pais que são muito rígidos, a criança ela vive, ou o adolescente, ele vive num ambiente de muita restrição, muita exigência, muita cobrança. E isso gera o quê? Ansiedade. Porque é igual, eu tenho uma conhecida minha, que na família todo mundo tem que ser médico. Todo mundo precisa ser médico. Ela até falou, nossa, Paula, não existe a possibilidade de eu não ser, porque eu vou magoar muito a minha família. Então, assim, existe essa cobrança, a expectativa. A gente tem que entender que existe o outro, né? E quando você coloca muita expectativa no outro, o outro vai ficar ansioso. E ele, às vezes, vai responder sua expectativa, mas ele não vai estar feliz. Isso é uma coisa... Aliás, nesse campo da psicologia e associado aos jovens, a gente tem pauta para vários programas, mas vamos seguir, a gente precisa seguir aqui por causa do horário. Então, tá contigo, Thalisson. Agora, jovem Rafaela, vou fazer sua pergunta. Por favor, apresente-se. Eu sou da Igreja de Boa Vista 3, do Ministério Pastor Daniel Monteiro. A minha pergunta é a seguinte: muitos jovens estão ansiosos pelo casamento, em construir um lar, mas também preocupados com a vida financeira, profissional, a estabilidade financeira. Como agir diante dessas emoções? Na vida profissional, né, ao esperar ter uma estabilidade financeira, mas também diante do Senhor na espera. E agora? Responde. Essa é a pergunta de R$1 milhão. Você Essa é a pergunta de R$1 milhão. E aí, gente? Porque, de fato, é uma fase da vida de muitas expectativas. Por exemplo, sobretudo para nós servos, né? Uma decisão de construir um lar, escolher a pessoa certa, né? Esse certo é muito relativo, eu entendo que a gente faz dar certo, mas é um pensamento meu.
isso cria muita expectativa. É o resto das nossas vidas, né? Todo o futuro que está em cima de uma escolha profissional, de uma escolha de uma pessoa para a construção de um lar, e de outras escolhas que vão acabar naturalmente e obrigatoriamente se refletindo lá na frente. Como é que a gente lida com isso? Como é que o jovem lida com isso? Acho que a palavra ela já traz um norte para o jovem, né? Acho que bom para responder essa pergunta é o pastor Luiz Eugênio. Ótimo. Mas que é essa parte de constituição do lar, né? Mas a palavra já diz em Provérbios, né? Vai ao campo, constrói a tua casa, volta e casa. Ou seja, a vida profissional, ela tem que estar encaminhada, ela tem que estar em desenvolvimento. Você tem que ter ali o recurso. Para quê? Para que você possa construir, ou seja, para que você possa fazer, voltar e casar. Ou seja, também tem aqueles jovens que querem tudo, né? Eles querem a graduação, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, para depois olharem. Cada um tem a sua experiência também. Aqueles que esperam já casar com tudo. Pode ser, cada um tem a sua experiência. Mas o que a palavra diz? A palavra diz que você tem que ter condições de montar a sua casa, de fazer a sua casa, de sustentar. E aí você volta e casa. Então, em meio a essa ansiedade que os jovens têm do namoro, né, do casamento, em relação à vida profissional, e até um ponto, né? O namoro, ele não é bom que o namoro atrapalhe a vida profissional, né? Então, vai deixar, às vezes, deixa de estudar, deixa de trabalhar, né, por conta do namoro. Não, as coisas precisam andar lado a lado, mas pela palavra, o conselho já está dado. É priorizar, né, aquilo que é mais importante naquele momento. Igual você falou, se é importante você construir a vida profissional, então primeiro você vai estudar, mas assim, tudo que você se propõe a fazer, faça de coração, se dedica, se prepara, né? Aí depois que você está com a vida mais estabilizada, agora eu quero um relacionamento, aí você vai poder focar mais a sua atenção nisso, porque realmente, quando você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, você perde o foco, né? E casamento realmente tem que ter, né? Você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter uma estrutura, que depois virão filhos, você tem que ter um ambiente estruturado, mesmo porque vai afetar a sua saúde mental, né? Então você tem que estar bem. Bom, vamos lá, vamos continuar, porque o que acontece é que os assuntos, eles servem de gancho. Esse assunto da vida emocional e das expectativas acaba gerando um gancho para a gente. Se a gente entrar por esse lado da vida profissional, então, a gente fica aqui 2 programas falando só sobre vida profissional. Mas vamos seguir. Temos agora uma participação que vem ainda do estado de Minas Gerais, de Conselheiro Lafayette. Quem vai falar é Bruna Tadesco. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, me chamo Bruna, sou de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, da Igreja do Angélica do Ministério do Pastor Eurico. Visto, que temos um novo ano, novas expectativas no interior de cada um de nós jovens, como podemos colocar metas na nossa vida profissional e objetivos na nossa vida espiritual? A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Bruna, pela sua participação. Bruna Tadesco, de Minas Gerais, Conselheiro Lafayette. E aí? Ela fala metas na área profissional e objetivos na vida espiritual. Vou começar com o Jerônimo. Então, em relação à vida espiritual, os objetivos, acho que tem aquela parte que é do jovem, mas tem aquela parte que é do Senhor. Então, o jovem, para o próximo ano, ele pode colocar os objetivos de ler a palavra. Senhor, eu quero ler a palavra, toda a Bíblia esse ano. Quero ler os evangelhos, eu quero fazer um estudo mais aprofundado de cantares para a EBD, então eu quero me consagrar mais, eu quero estar mais nas madrugadas. Então podem ser esses objetivos. Mas eu quero ser mais usado pelo Senhor, na palavra, nos dons, mais usado no grupo de louvor. Aí essa parte é com o Senhor. O jovem pode colocar como objetivo se dedicar, mas quem vai dar a porção, quem vai dar a graça, quem vai dar ali o poder, do Espírito é o Senhor. Então, acho que essa parte ela é dividida naquilo que o jovem pode fazer e naquilo que Deus quer conceder aos seus servos.
Amém. Me lembro de um jovem que uma vez me procurou e falou assim, eu queria constar uma consagração para o senhor me levantar para o grupo de intercessão. A primeira pergunta que eu fiz, você sabe se o Senhor quer te levantar para o grupo de intercessão, se ele tem um projeto para você no grupo de intercessão? Você pode fazer a consagração para que ele te use da maneira como ele quer usar, né? Mas muito bem colocado. Paula, e aí? E esse momento de virada e de expectativas? Eu sempre falo assim, uma coisa que eu acho bacana, que eu nem falei, sabe o que é? Anotar. Uhum. Eu acho que é legal você colocar no papel mesmo os seus planejamentos. Só que você falou uma coisa que me fez pensar, né? Eu tenho que também tentar entender qual é o meu objetivo, né? Então, eu tenho que fazer um percurso dentro daquilo, né? Você não pode também tão fora. Eu não sei como que seria tanto nesse sentido que você está falando. Às vezes, por exemplo, eu quero fazer uma pós-graduação, mas a pessoa às vezes está terminando um curso, ela precisa de alguma situação. Então, assim, vamos criar objetivos que sejam um pouco mais palpáveis, né? Porque às vezes o que acontece? Aí que vem o sentimento de frustração, né? Às vezes eu vejo pessoas com metas assim, não, vamos seguir o passo a passo certinho, vamos anotar, vamos fazer um planejamento, qual é o caminho, como que eu faço para chegar até determinada situação? Sempre com o pé no chão, né? Também. E planejado. Muito bem, objetivos alcançáveis. Eu me lembro da primeira vez que eu fui exposto a uma pergunta que ainda jovem e que eu nunca tinha parado para refletir isso, né? Como é que vai estar o Josias daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? Você consegue escrever quem vai ser você, jovem, daqui a 10 anos? Em todos os aspectos da sua vida, né? No aspecto profissional, no aspecto financeiro, no aspecto familiar e por aí vai. E uma vez que você consiga detectar onde você efetivamente quer chegar, amanhã é um dia menos. Então você precisa começar hoje a fazer por onde chegar daqui a 5, daqui a 10 anos. O jovem não costuma olhar muito para frente dessa forma. A gente vai ganhando um pouco mais de experiência na vida, a gente começa a fazer planejamentos já um pouco mais para distante, mas alcançáveis, atingíveis, e não adianta eu planejar ir do ponto A ao ponto B se eu não entrar no caminho por onde eu chego ao ponto B. Não adianta. Planejar e ficar esperando acontecer, planejar ou fazer ao contrário, eu não vou chegar nunca lá. Uma dica uma vez muito legal que eu vi é, se você quer algum objetivo, se visualize fazendo aquilo e ande com pessoas que vão te levar até lá. E de preferência ande com pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo, né, no caso da igreja. Se você quer alcançar alguma coisa, ande com pessoas que sejam um exemplo para você, para que você se torne, né, parecido. Não sei se deu para entender mais ou menos. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? E é até interessante, porque em relação a esse caminho, né, do jovem, né, dele trilhar, porque ele tem que planejar, ele tem que pensar, então ele tem que conhecer. E é o que a palavra diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ele tem que colocar a meta dele, o planejamento dele, conhecer, mas tem que saber se aquilo é profético, se é aquilo que Deus tem como profecia para a vida dele, que é muito importante. Vamos lá, vamos seguir? Temos mais uma pergunta? Temos sim, pastor. Agora a pergunta está com o meu amigo Rafael, por favor. Paz do Senhor, doutora Paula, paz do Senhor, pastores, jovens aqui presentes, também aqueles que nos assistem. Me chamo Rafael Rich, sou da Igreja de Vila Capixaba, Ministério do Pastor Carmo. E a minha pergunta ela é decorrente do fato de que não somente os jovens, mas principalmente nós jovens, nós somos e estamos muito conectados, o dia inteiro nós estamos conectados, né? E por conta disso nós acabamos criando várias expectativas, e até mesmo às vezes ansiedades, porque nós tomamos como referências ou adotamos como referências algumas pessoas e queremos ter a vida parecida com a dessas pessoas. Por isso acabamos ficando ansiosos. E a minha pergunta é, até que ponto a gente se inspirar em alguém nos afeta ou afeta o nosso emocional? É interessante que eu acho que essa pergunta, inclusive, é o complemento, é uma sequência do que você acabou de falar, né, de você ter referências. E é engraçado, não tem como você falar de jovens e não falar de
rede social, de falar desse mundo virtual, né? Porque hoje, essa geração, ela basicamente ela está voltada para isso. E tanto que a nossa geração, a minha, está tendo que, né, se adaptar um pouquinho aí. Não, você pode falar, nossa, que isso não faz sentido aí. Não tem problema. Então, assim, me fez lembrar, né, essa pergunta. Eu vi uma pesquisa esses dias, que foi até no Canadá. O que eles fizeram? Eles pegaram 400 jovens e acompanharam esses jovens durante 4 anos. O que eles perceberam, né? E essas pessoas usavam muito a rede social. Eles começaram a perceber que muitos jovens ficavam muito mais ansiosos com rede social, mas a rede social, por um lado, ela era boa. Então, vamos falar primeiro do lado ruim. O que eles começaram a perceber? Que a rede social, ela trazia um sentimento nas pessoas de comparação, de inferioridade. As pessoas começavam a se comparar, né? E vamos fazer um link aqui. A psicologia, ela fala o seguinte, existe uma tese, né? Quando você está olhando para alguém, que seja na rede social, é como se você tivesse uma lente aumentada, né? Então, você tem uma lente e que ela vai focar num determinado estímulo, ou seja, aquilo ali, ele está muito grande, ao ponto de te incomodar. Então, o que você faz? Você diminui essa lente e você começa a olhar essa pessoa que você está se comparando nos outros aspectos da vida dela. Aí você vai começar a pensar, não, eu tenho isso de legal, ela tem, mas isso aqui dela também não é tão legal. Aí você pega e essa mesma lente, você se olha no espelho e você pega essa lente enorme que está em você, porque você está se comparando, então alguma coisa em você está te incomodando. E aí você começa a pensar o seguinte, poxa, olha o que eu tenho de legal em mim, né? Poxa, eu não tenho isso aqui, eu não viajo todo ano para Paris, mas olha o que eu conquistei. Eu tenho uma família, poxa, eu tenho um diploma, poxa, eu venci em tal esporte. E o que eles começaram a perceber nessa pesquisa e o sentimento de gratidão. Quando você começa a fazer isso, você começa a ter o sentimento de gratidão, porque você olha para você e você começa a perceber as conquistas que você teve. E a gente sempre fala isso, né? Se você quer combater algum sentimento ruim que te incomoda, o melhor sentimento é a gratidão. Esse é o lado, né? A gente falou um pouquinho do lado ruim da rede social, mas tem o lado bom. Qual é o lado bom que eles perceberam nesses jovens? O sentimento é como se fosse assim, o ser humano ele precisa pertencer a algum grupo, ele precisa ser aceito. Então, essa rede social, ela fez muito bem a pessoas que, por exemplo, você está na rede social, vamos supor, você gosta de jogar vôlei, então você começou a seguir pessoas que jogam vôlei. Igual uma conhecida minha, ela teve um filho com uma síndrome. O que ela fez? Ela entrou num grupo de pessoas que têm, né, filhos com síndrome. Então, o que ela fez? Ela falou, opa, peraí, tem pessoas que também estão passando o mesmo problema que eu. Isso, eles começaram a perceber que isso fez bem, né? Isso é legal. E assim, uma dica, se você tem a rede social, né, hoje todo mundo tem, tente seguir pessoas que têm a ver com você. Porque você não vai colocar lá na sua rede social, na sua parte de amizade, pessoas que você toda vez vai ter que olhar e pensar, essa pessoa não tem nada a ver comigo, ou então vai me incomodar. Tenta fazer isso de forma benéfica, aonde você olhe para aquilo ali e você se sinta parte daquele grupo e que aquilo ali, ou um médico dando uma dica, uma nutricionista, né? Porque a internet ela tem um lado ruim, mas ela também tem um lado bom. Muito bem. Agora, a gente tem uma pergunta para o pastor Jerônimo. Então, quem que vai perguntar? Temos a jovem Maressa, que vai fazer essa pergunta para o pastor Jerônimo. Vai lá, Maressa. Pode ser o pastor, pode ser o Paula. Eu sou da Igreja de Gerações 3, do Ministério do Pastor Fabiano. A pergunta que eu queria fazer queria saber como que histórias de personagens bíblicos, como jovens, né, personagens como Davi, Esther, Daniel foram jovens na presença do Senhor, como que as histórias deles podem nos inspirar em meio às adversidades que a gente passa, como já falamos aqui no programa hoje, e como que podem nos inspirar para um novo ano, que vai se iniciar em breve, e como que nós podemos nos inspirar nesses jovens. Também.
até mencionamos a primeira pergunta, né? Mas acho que um exemplo notável é José. José teve um sonho profético de que os seus irmãos, né, se encurvariam diante dele, que ele estaria, né, ele seria colocado em um lugar acima de seus irmãos. E a vida de José foi para um outro lado, né, aos olhos das pessoas, mas a profecia se mantinha viva, né? Foi vendido pelos irmãos, foi ser servo na casa de Potifar, depois foi preso, ficou preso, talvez pudesse achar que estava indo tudo, né, para o outro lado, a profecia não iria se cumprir, poderia ter ficado desesperado. Mas José, ele tinha o Senhor, ele esperava em Deus, ele cria no Senhor. O que ele podia fazer, ele fazia, fala para o faraó de mim, né, que eu estou aqui, né? Quando teve que se defendeu, né? Mas ele esperou no Senhor. Então, não que as expectativas, que a ansiedade dos dias, das profecias que ainda não se cumpriram, dos sonhos que ainda não se realizaram, que todas essas situações não sejam maiores do que a profecia e a bênção de Deus na vida de vocês. Eu quero encerrar dizendo, quando a gente fala de ansiedade, a gente olha para a palavra de Deus, é muito interessante, porque Jesus diz assim, lá em Mateus 6, não estejais ansiosos pelo que haveis de comer ou de vestir. Né? Jesus fala do básico. Ou seja, para o homem não estar ansioso com o básico, porque o Pai do céu cuidaria. Né? Vem Paulo em Filipenses e fala, não estejais ansiosos por coisa alguma. Ou seja, ele colocou mais, porque a palavra de Deus ela não se contradiz, ela sempre se completa. Jesus falou do básico, Paulo deu ali um plus, né? Ele falou de um pouquinho mais. Por quê? Porque ele sabia que os dias, estava profetizando, os dias seriam difíceis, trabalhosos. O jovem não tem que se preocupar só com o que vai comer, o que vai vestir, mas aonde vai estudar, como vai estudar, o que vai fazer, como será, vai casar. Então, o apóstolo Paulo já vem e diz, não vos preocupeis, né, com coisa alguma. E vem o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 5, né, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E aí a expressão maravilhosa, porque ele tem cuidado de vós. Não é lançar porque ele vai cuidar, não, ele tem. Não é uma ação nossa, uma ação do jovem para uma reação de Deus. É interessante que Pedro escreve isso para os jovens. Né? Quando você pega ali os 2 versículos anteriores, ele diz, e vós jovens, né? Ele se dirige aos jovens e diz, lançando sobre ele. Ou seja, não é lançar porque Deus vai fazer, não é lançar porque Deus vai operar, mas é lançar porque ele já está operando, é lançar porque ele já está fazendo, ou seja, ele já está tendo a ação, que a sua reação seja confiar nele, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Jesus. Amém? Respondido? Respondido. Bom, a gente sempre pede a um pastor que grave uma mensagem objetiva, rápida, aplicando esse assunto, esse tema que foi tratado aqui, a vida dos jovens. E nós vamos agora ouvir a mensagem do pastor Paulo Henrique e que trouxe para nós, ou vai trazer para nós agora essa palavra. Fala, pastor! Pode ser, jovens. Para finalizar o assunto planejamento para o ano que vem, ou para o próximo ano, nós vamos recorrer à palavra do Senhor em Provérbios capítulo 16, que diz o seguinte: o coração do homem traça planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Não há problema nenhum de traçarmos planos para o próximo ano. Inclusive, é muito saudável que façamos isso, até para ter um pouco mais de sucesso na vida, né? A vida precisa de planejamento. Então, você pode colocar seus projetos, fazer uma pós-graduação, fazer uma graduação, ou se você já tem alguém, né, um companheiro, uma companheira, planos para o casamento, planos para o noivado, planos para trocar o seu veículo. É saudável que façamos isso. É até necessário.
A diferença do servo do Senhor é que nós temos o Senhor para dirigir os nossos passos. Temos o Senhor para guiar tudo que nós fazemos. Nós confiamos o nosso caminho ao Senhor, porque sabemos que Ele tudo fará. Quando a palavra diz que o Senhor dirige os passos, nós precisamos sempre lembrar que nós vivemos na dependência do Senhor. Ainda que tenhamos os nossos planos, ainda que estejamos em busca dos nossos objetivos, o nosso Deus dirige os nossos passos. Então, o conselho é que os irmãos estejam atentos aos dons espirituais, estejam atentos às mensagens, estejam atentos aos ministérios, estejam atentos às direções que o presbitério dá. Para quê? Para que tenhamos os nossos passos dirigidos pelo Senhor. E que tudo que nós fizermos prospere pelo Senhor. Então, irmãos, ainda que venham dias contrários ao que você planejou. Você planejou entrar numa universidade, mas não passou para o curso que você queria. Dê glória a Deus por isso. Porque é o Senhor dirigindo os seus passos. Às vezes não é o momento certo, às vezes não é para aquela universidade específica que o Senhor tem um plano para você. Por isso, deixe Deus dirigir os seus passos. Quando vierem os tempos adversos, contrários aos seus planos, lembre-se do Senhor, que é Ele que dirige os seus passos. Lembre que você é um servo dele e que, ao tempo certo, o seu Senhor, que te vem em secreto, Ele te recompensará. Então, a recompensa do Senhor também, ela não é exatamente o que nós queremos, ela não é do jeito que nós imaginamos, mas ela é sempre para acrescentar fé, para nos acrescentar uma experiência, sempre para que o Senhor dirija os nossos passos. Então, irmãos, façam planos para o próximo ano. É saudável, é necessário. Mas, principalmente, deixem o Senhor dirigir os vossos passos. Isso é o mais importante. Isso é o que faz mais diferença na carreira do servo de Deus. É ter os passos guiados por Ele. Quando nós temos os passos guiados pelo Senhor, então nós vamos chegar no destino que Ele tem para nós. Fica então aqui essa palavra para os irmãos. Para finalizar este ano e iniciar o ano de 2024 olhando para o Senhor, olhando para o alvo da nossa soberana vocação, que é o Senhor. Que a todos abençoe, que a todos o Senhor abençoe, com a paz do Senhor e um feliz ano novo, que o Senhor dirija os vossos passos. Um abraço. Amém, obrigado, Paulo Henrique. Paulo Henrique é da igreja da Ilha da Jussara 2, Ilha da Jussara 2, aqui em Vila Velha. Vila Velha, né? Vila Velha. Vila Velha, é isso mesmo. E que, como você viu, é irmão do Jerônimo, né? Muito parecidos. Mais velho. É mais velho. Isso é bom. Você é o jovem dos dois. Eu sou o jovem. Muito bem. Olha só, gente. O tema é fantástico. A gente poderia ficar aqui vários, e vamos aproveitar, claro, e voltar em várias outras ocasiões com esse tema e com temas que são afeitos aos jovens do ponto de vista emocional. Isso sempre é um aspecto muito interessante e que você viu aqui, que você tem duas abordagens complementares, integradas, equilibradas, a abordagem espiritual e a abordagem profissional, a abordagem sob o ponto de vista emocional, psicológico, para esses assuntos que são assuntos que dizem respeito à ansiedade. A expectativa de um novo ano que vai se iniciar agora nos próximos dias, né? E claro, temos todos essa expectativa, mas no Senhor nós vamos viver esta bênção maravilhosa. Bom, a gente então está
encerrando aqui essa edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Eu quero agradecer ao Thalisson, né, pelo seu apoio. Eu que agradeço a oportunidade, doutora Paula, pastor Jerônimo, aos jovens aqui presentes. Queria mencionar também, pastor, e fazer um agradecimento aos correspondentes, né? Que sempre têm nos ajudado. Só explicando, os correspondentes do Manaim News. Perfeito. Né, que toda vez que a gente tem uma demanda, a gente pede e eles mandam o material de fora. Vídeos, é uma benção. tanto do Brasil quanto do exterior, eles que têm sempre nos auxiliado nessa questão. Amém. Fala da equipe de produção, Thalisson. Perfeito. Logicamente não podemos esquecer, né? Daqueles que têm produzido tudo isso aqui que está acontecendo. Agradecer a Karina, a jovem Maritza, ao jovem João, a jovem Raíssa. E ao Thalisson. Obrigado. Ao jovem Thalisson, estão aí, tá muito bem. Bom, aos queridos jovens, foi uma alegria estar com vocês aqui, obrigado pelo tempo de vocês. Tá vendo? Tava todo mundo preocupado, ansioso, vai gravar, como é que é? É assim mesmo, é uma bênção. Pastor Jerônimo, muito obrigado pela sua presença. Nós que agradecemos, um abraço aos irmãos aqui, aos irmãos em casa. Amém. Você. Vai ser. Doutora Paula, prazer tê-la conosco aqui. Uma pergunta, você está em qual igreja? Jardim Camburi 3, Quem Luiz Eugênio. Luiz Eugênio. Luiz Eugênio não só é um grande parceiro nosso, eu faço questão de dizer, não só um grande parceiro nosso aqui na comunicação, na condição de secretário-geral do presbitério, mas o maior incentivador que nós temos de toda a comunicação que o presbitério tem, o alcance que a igreja tem hoje, inclusive no meio profissional, nas mídias e imprensa e tudo mais, o Luiz ele tem uma participação fundamental, né, nisso aí. Eu posso deixar uma palavra, assim? Por favor. Para os jovens. Se eu puder dizer alguma coisa, não se preocupem. Deem o melhor de vocês, criem um planejamento. Tudo que vocês se propuserem a fazer, faça de coração. Deem o melhor de vocês. Não se comparem com ninguém. Não tentem controlar o amanhã, porque o amanhã a gente não controla. A gente não controla as pessoas, a gente não controla a natureza. Tentem pensar de uma forma assim. Controlem aquilo que é somente que cabe a vocês. E vai dar certo. Muito bem. Ainda mais com a mão do Senhor sobre Já deu. É isso aí. Deus prometeu, vai se cumprir. Amém. Né? É isso aí. Amém? Amém. Bom, gente, a gente então chega ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade e se despedindo de você, desejando um feliz 2024. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, jovens, que estarão mais velhos no ano que vem, não é isso? O tempo passa, mas sempre na presença do Senhor. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus e um feliz ano novo.